Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de cálculo. Essa é a segunda videoaula das aplicações da integral para o cálculo de áreas. Nesta aula, nós veremos como calcular a área de uma região entre dois gráficos. Se você perdeu a primeira das videoaulas, sugiro que você assista ela primeiro e depois volte aqui. Sem mais demora, o nosso objetivo será o de calcular áreas de regiões como essa, limitados pelo gráfico de uma função f, uma função g, a reta x igual a a e a reta x igual a b. Mas como faremos isso? Inicialmente, perceba que a função g ela tem uma parte positiva e tem uma parte negativa. E a passagem da parte positiva para a parte negativa se dá neste ponto C. Então, o que nós vamos fazer, inicialmente, é subdividir a área A em duas áreas, que nós chamaremos de A1 e A2. Perceba, então, que a área da região A nada mais é do que a área da região 1 mais a área da região 2. Então, separando em duas regiões, fica mais fácil de fazer o cálculo. Vamos inicialmente olhar para a região 1. Dessa forma, podemos entender a região A1 como sendo a diferença entre essa área e essa área. Mas essa área azul, pelo que nós vimos na última aula, nada mais é do que a integral de A até C de f de x dx. Se dela nós retirarmos essa região, o que estaremos fazendo é retirar a região limitada pelas retas x igual a x igual a c, pelo eixo x e pelo gráfico da função g de x, onde esse gráfico é positivo. Portanto, essa região que nós estamos tirando nada mais é do que a integral de a até c de g de x dx. Assim, quando nós olhamos para a área de A1, nós temos que ela é dada pela integral de a até c de f de x dx menos a integral de a até c de g de x dx. A diferença de integrais é igual à integral da diferença. Então, nós podemos enxergar a área de A1 como sendo a integral de a até c da diferença da função f, que é a função que está por cima aqui, menos a função g, que é a função que está por baixo. Então, dessa forma, já temos uma maneira de calcular a área de A1. Vejamos agora o que acontece para a região A2. Se dividirmos a região A2 pelo eixo x, nós obteremos duas regiões, uma azul e uma vermelha. Perceba que para calcular a área da região azul, basta fazermos a integral da função f calculadas de c até b, pelo que nós vimos na videoaula passada. Por outro lado, calcular a área dessa região vermelha, onde a função g é negativa, também pelo que nós vimos na aula passada, é calcular menos a integral de g de x calculadas de c até b. Sendo assim, quando nós somamos a área da região azul, dada pela integral de f de x dx calculadas de c até b, com a área da região vermelha, dada por menos a integral de g de x dx, o que nós estamos fazendo é calcular a área da região A2. Então, a área da região A2 será dada por integral de c até b de f de x dx menos a integral de c até b de g de x dx. Novamente, temos a diferença de duas integrais. Isso é igual à integral da diferença de f de x menos g de x dx. Dessa maneira, temos que a área da região A, limitada pelos gráficos da função f da função g, no intervalo de a até b, é dada por integral de a até c de f de x menos g de x dx, mais a integral de c até b de f de x menos g de x dx. Bom, mas isso é igual à integral de a até b
da diferença da função f menos a função g de x dx. Uma coisa que é muito importante observar é que toda vez que eu for aplicar esse resultado, a diferença que eu vou fazer sempre será a função que está por cima naquele intervalo menos a função que está por baixo naquele intervalo. Então, se por um acaso as funções se cruzarem e trocarem, inverterem, de posição dentro do intervalo, eu preciso fazer uma subdivisão ali para poder fazer o cálculo dessa área. Então, como nós vimos no GeoGebra, calcular a área de uma região entre dois gráficos, nesse caso, o gráfico da função f azul até o gráfico da função g vermelha aqui, é a mesma coisa que fazer a integral de a até b de f de x menos a g de x dx. Então, vamos aplicar essa ideia a um exemplo. Exemplo 3. Calcule a área da região compreendida entre os gráficos de y igual a menos x² mais 5x e y igual a 2x. Percebam que nesse problema nós não estamos definindo quem é o intervalo. Então veja, nós sabemos que o gráfico da função y igual a menos x² mais 5x, ele vai intersectar o gráfico de y igual a 2x quando o menos x² mais 5x for igual a y igual a 2x. Isso daqui, se e somente se nós tivermos menos x² mais 3x igual a zero. Colocando menos x em evidência, nós temos menos x que multiplica x menos 3 igual a zero. Isso daqui, se e somente se, x é igual a zero ou x é igual a 3. Então, nessa primeira parte aqui, olha, onde nós encontramos x igual a zero ou x igual a menos 3, o que nós estamos fazendo é determinar os pontos na variável x em que as duas funções se intersectam. Nós vamos conferir isso depois, quando nós fizermos o desenho dessa região. Então, vamos determinar agora quem são as raízes da função y igual a menos x² mais 5x, porque isso vai nos ajudar a desenhar o gráfico dessa função, visto que nós já sabemos, que por ser uma função quadrática, o seu gráfico será uma parábola, e pelo coeficiente a ser igual a menos 1, essa parábola tem concavidade para baixo. Então, vejam, menos x² mais 5x igual a zero, se e somente se, colocando menos x em evidência, nós vamos ter x menos 5 é igual a zero, se e somente se, x igual a zero ou x igual a 5. Então, isso daqui nos dá as raízes da primeira função para facilitar o desenho do gráfico. E veja que 2x é igual a zero, se e só se, x é igual a zero. Portanto, a minha única raiz da função y igual a 2x está em x igual a zero. E nós sabemos que y igual a 2x é uma função afim que é crescente porque o a é positivo, a igual a 2. Então, vamos lá para o GeoGebra ver como que fica essa região. Bom, então aqui no GeoGebra, pessoal, para facilitar, eu vou chamar de f a função menos x² mais 5x e vou chamar de g a função 2x. Vejam que, pelas contas que nós fizemos lá, as raízes de f são o 0 e o 5. Então, eu sei que f é uma função quadrática, onde o a ele é negativo, então a concavidade dessa função é para baixo. Então, eu tenho aqui o gráfico da f. E eu sei que o gráfico da g de x igual a 2x, ele vai ser uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Ele vai ser uma reta crescente, porque o a é positivo. E, além disso, a única raiz dele é zero. E sei que os pontos de interseção entre a função f e a função g são x igual a zero e x igual a 3. Portanto, eu sei que a minha reta g
vai passar pelos pontos 0, 0 e 3, 6. Então aqui eu tenho o gráfico da função g. Veja que no problema nós estamos trabalhando com a região limitada pelos dois gráficos. Então o nosso conjunto A é exatamente essa região. Algo super importante aí, que a função f, a gente está desenhando em azul, ela está por cima, e a função g, né, que a gente está desenhando em vermelho, ela está por baixo. Então a diferença que eu vou fazer para o cálculo da integral será f menos a g. Sempre da maior eu retiro a menor, para que a minha função fique positiva e eu possa calcular a integral direta. Se eu fizer o contrário, eu vou ter uma alteração de sinal, e aí não faz sentido, né? Uma área negativa. Então vamos voltar para lá para terminar de resolver esse problema. Bom, então pelo que nós fizemos no GeoGebra e pela definição da área entre dois gráficos, nós sabemos que a área de A, que é a região compreendida entre os gráficos de y igual a menos x² mais 5x e y igual a 2x, ela será igual à integral de 0 a 3 da função f, é menos x² mais 5x, menos a função g, que é a função que está por baixo. Sempre atenção, né? Quem é a função que está por cima, quem é a função que está por baixo, isso você vai ver no gráfico. Menos o 2x dx. Então, vou fazer a continha lá dentro primeiro. Isso aqui vai ficar a integral de 0 a 3 de menos x² mais 3x dx. Isso é igual, primitivo, menos x³ sobre 3 mais 3x² sobre 2. Tudo isso pelo teorema fundamental do cálculo, né? Calculado de 0 até 3, menos 3 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos... Bom, quando eu substituir o zero, vai zerar, né? Então, é só fazer essa conta. Então, vejam, vai ficar menos 27 sobre 3, mais 27 sobre 2. Isso é igual a menos 9 mais 27 sobre 2. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, né? É 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2, vezes menos 9, menos 18, mais 2 dividido por 2, 1, 27. 27 menos 18 igual a 9 sobre 2 unidades de área. Na nossa próxima videoaula, nós veremos como usar o cálculo de áreas através da integral para verificar a fórmula para o cálculo da área do círculo de raio R. Não percam e até mais!